Então vamos lá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema espinhoso e que pouca gente fala aqui no YouTube, né? O perigo de investir no Tesouro Direto, porque muita gente acredita que o Tesouro Direto é um investimento completamente livre de riscos e que você não tem nenhuma chance de perder dinheiro. Isso já desencadeou, inclusive, uma vez um canal inteiro de um cara que perdeu um pouco de dinheiro na marcação a mercado, ficou doidão e criou um monte de vídeos aqui no canal falando que ele foi enganado, que ele estava sendo roubado pelo governo federal e que os influencers eram todos partes de uma quadrilha e não tinha quem conseguisse explicar para ele o que tinha acontecido ali de maneira mais simples. Mas no vídeo ele dizia que o Tesouro Direto era uma quadrilha e que todas as pessoas que divulgavam isso faziam parte de uma grande fraude, né, universal. Bom, não é nada disso, mas eu vou te mostrar alguns riscos que a gente pode ter ao investir no Tesouro Direto. Mas também é verdade que quando você investe no Tesouro Direto, você tem uma segurança maior, porque o governo federal ele tem a prerrogativa de imprimir dinheiro. Então ele pode ali numa crise, né, como a dívida é em reais, ele pode simplesmente acrescentar dinheiro na economia e te pagar, né? O Banco Central consegue fazer isso com relativa tranquilidade, então não é difícil entender por que o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro de um país. Meu nome é Raul Sena e hoje eu tô aqui para te dar uma aula sobre Tesouro Direto. A gente vai começar com alguns riscos que existem no Tesouro e que são pouquíssimo mencionados. Primeiro, mais recente você descobriu, né, que o Tesouro tem o risco de entrar em greve, assim como tudo que é administrado pelo poder público passa por greve. E um tempo atrás, né, os funcionários do Tesouro fizeram uma greve ali e não teve operações no Tesouro durante 2 dias, separado um do outro, mas não tivemos operações ali durante 2 dias. Essas greves podem se prolongar, assim como já teve greve de 45 dias no Banco do Brasil, poderia acontecer a mesma coisa no Tesouro. E aí você que utiliza o Tesouro ali para deixar toda a sua reserva de emergência ficaria 45 dias completamente desassistido, tendo que esperar o programa voltar a negociar títulos do Tesouro. Isso aí pode acontecer por tempo indeterminado. É claro que não é uma coisa super comum, como aconteceria dentro de uma universidade ou outro órgão assim, porque aqui tem muito risco para os bancos. Eles operam ali utilizando o Tesouro diariamente. Se o Tesouro entra em greve nessas operações, a gente pode ter um risco sistêmico para os bancos brasileiros, mas não dá para descartar completamente essa possibilidade do governo um dia não conseguir negociar, né? No Brasil, até o passado é duvidoso, imagina o futuro. A gente já teve as rodovias fechadas e ficamos desassistidos ali de alimentos e outras coisas com os caminhoneiros em greve. Então, imagina lá se o Tesouro, que é só de funcionários públicos, não poderia ter o mesmo risco. Nesse caso aí, Raul, pararia de render também um título ou não? Não, ele continua rendendo porque a rentabilidade está programada, mas você não teria como fazer o saque, então é um problema. Por isso que eu sempre falo, deixa metade da sua reserva de emergência em um bancão, deixa um pouco da sua reserva de emergência em dinheiro, porque você pode ter sua conta bloqueada ou acontecer alguma coisa por conta de um simples erro na declaração do IR, né? Então essas coisas são extremamente não ditas aqui na internet. As pessoas confiam 100% da reserva em banquinho digital, confia 100% da reserva no Tesouro Direto, confia 100% da reserva em qualquer coisa, se esquecendo que tudo isso é sistêmico e pode ter problemas ali. O Nubank já ficou fora do ar um dia inteiro. O Bradesco, que é um bancão, já ficou fora do ar também o dia inteiro. E aí, quando é um banco que tem sede física, etc., você pode ir ali e sacar o seu dinheiro ainda. Agora, quando é um banco exclusivamente digital e um problema, fica tudo fora do ar. Se tiver tudo no Tesouro, fica tudo fora do ar. E assim, a gente tem esse risco aí, que é um risco que você já conhece, mas aqui pra gente ir pegando todos os riscos que não são mencionados na hora que a gente fala do investimento no Tesouro. Tem uma coisa que é muito comum de acontecer também, que algumas pessoas não compreendem bem, que é o risco da marcação a mercado, desvalorizando o seu título no curto prazo. Isso aqui no longo prazo acaba se resolvendo, mas no curto prazo pode ser um problema. Vou mostrar para vocês aqui na prática como é que isso poderia acontecer e como que fica um título do Tesouro que foi remarcado. Então aqui vou abrir minha continha de investimentos e aqui você tem diversos títulos do Tesouro. O que a gente diz normalmente, né? Quando você vai investir, quais são os riscos de cada um deles aqui e o que poderia acontecer? Por exemplo, esse aqui é um Tesouro Prefixado 2027, né? Ou seja, o vencimento dele vai ser no dia 1/1 de 2027, ele está rendendo 12,81% ao ano e agora ele está custando, né? Um título integral dele está custando R$ 767,21. Se você comprar esse título aqui, inteiro, um título. No vencimento dele, no dia 1/1 de 2027, ele vai estar rendendo algo em torno de R$ 1.000. Não é o valor exato de R$ 1.000, mas algo em torno dele. Então, 999,87 centavos, 997,99 centavos, bem próximo daqueles R$ 1.000 ali. Ele foi feito para ser assim, para um título integral no vencimento render R$ 1.000. E aqui ele está te oferecendo 12,81% pré-fixado. Essa é uma taxa chamada taxa de referência. Necessariamente,
o seu título não está rendendo 12,81% ao ano. Ele vai render isso até o vencimento. Se você olhar quanto no vencimento você vai ter, de fato, ele vai ter rendido 12,81%. Só que essa taxa de referência aqui, ela é aplicada a esses R$ 767,21 na data de hoje. Se amanhã a taxa Selic for modificada, né, a rentabilidade da taxa Selic for modificada, essa taxa também vai ser modificada. Então, por exemplo, se a taxa Selic amanhã for a 14, esse título não vai render, naquele dia específico, 12,81% ao ano. Ele vai passar a render 14. E nesse caso, você comprou o título, ele estava rendendo aqui 12,81% ao ano e você tinha R$ 767. Só que, você lembra que ele tem que te entregar a rentabilidade contratada. O que ele vai ter que fazer para que os R$ 767 se transformem em R$ 1.000 no vencimento e não em 1.050, em 1.100? Porque não pode aumentar, né, o valor que vai render no futuro. Por quê? Porque é um pré-fixado. Tem que render exatamente a rentabilidade contratada. Pode acontecer, né, e vai acontecer, um fenômeno chamado marcação a mercado. Então ele vai marcar o título, ou seja, alterar o preço do título à taxa Selic atual. E nesse caso, eu estou simplificando, tá? E nesse caso, esse 12,81%, então, ele seria agora de 14, aumentou a rentabilidade, ele não pode extrapolar quanto que ele te ofereceu. O que vai ter que acontecer com o preço do título? Ele vai ter que cair. Então, o preço do título aqui, ele iria, por exemplo, para R$ 567. É lógico que a marcação a mercado vai acontecer de forma muito mais leve e progressiva, mas é normal você encontrar agora títulos que teriam uma rentabilidade teórica X e tá com rentabilidade teórica Y, ou seja, maior ou menor. Quando é para maior, muitas pessoas antecipam esse título antes do prazo, né? E quando é para menor também. Os novatos algumas vezes percebem que eles perderam dinheiro no Tesouro Direto e eles vão lá e vendem aqueles títulos antecipadamente, assumindo um prejuízo que eles não precisavam. No vencimento vai render exatamente aquela rentabilidade contratada. Só que no fluxo você vai ver a rentabilidade se alterar. Então é um título de renda fixa, mas que diariamente você vai ver ele oscilar ali. Vamos ver isso na prática? Vou mostrar para vocês porque algumas pessoas nunca viram, né, como é que funciona esse título do Tesouro na prática ali. Então, se você quer ter uma rentabilidade fixa que só sobe e nunca desce, muitas vezes não é o melhor caminho de todos você investir no Tesouro. Esse título aqui é um bom título. Então, aqui tem R$ 1 milhão no Tesouro Selic aqui, é um valor realmente alto, né? E você vê aqui que o preço teórico em azul, né, no dia 2/10, deveria ser de R$ 999.860. Mas, se eu abrisse a minha corretora nesse dia, eu ia enxergar o valor de R$ 999.453. Raul, mas é o Tesouro Selic não passa por marcação a mercado? Claro que passa. Se eu investir nele ali com ágio ou com deságio, e aqui ó, o preço real tem um deságio aqui, né, Selic mais 1,03%. Então, o preço teórico que eu investi é Selic mais 0,13%. Então, nesse caso, ele estava ali com um deságio. Ele estava me oferecendo não só a rentabilidade da Selic, como um pedacinho. Se no outro dia esse pedacinho era maior, no outro dia alguém abria a corretora e a Selic estava oferecendo Selic mais 0,20, por exemplo, significa que meu título tem que marcar mercado para render um pouco menos. Ou seja, o preço do título vai cair. Eu coloquei um dinheiro que deveria só aumentar. No Selic a gente sempre ganha. E ele abaixou. Você vê aqui que eu perdi, né, equivalente ali em dias, ó, 2/10, eu tava perdendo mais ou menos, não é pouco dinheiro, né? Eu tava perdendo mais ou menos R$ 400 aqui. Claro, dado o tamanho do volume de dinheiro, isso é pouco. Mas eu perdi. Em vez de ganhar, eu perdi. No dia 3/10 deveria ser 1.268 e eu tava somente com 1.008. Então, também tava perdendo ali, né? O título foi remarcado para baixo. Em vez de ganhar dinheiro no Tesouro, eu perdi. Se eu tivesse vendido nessa data, teria ficado com a perda. Agora, esperei um pouquinho, olha o que vai acontecer. Pronto. Agora o preço real é de 1.003.000, né? No dia 11/10 e o preço teórico seria de 1.002.000. Agora, como o Tesouro Selic está sendo oferecido sem deságio, ou seja, né, normal, só Selic, ou Selic com ágio, que às vezes pode ser também um valor negativo, você vai ter a Selic menos um pedacinho. Então, nesse caso, meu título foi marcado para cima. E agora eu estou ganhando mais do que eu deveria estar ganhando. Quase R$ 1.000 a mais do que eu deveria estar ganhando naquele período lá atrás. Então, essas assimetrias, elas se corrigem com o passar do tempo. Agora, no Tesouro Selic, essas assimetrias vão se corrigir com o passar de dias, no máximo um mês, alguma coisa assim, você vai corrigir essa assimetria. Necessariamente é assim, quando a gente fala do Tesouro IPCA+, por exemplo, ou do Tesouro prefixado? Não, pode ficar até anos, tá? Com o título marcado abaixo do valor. É por isso que você nunca deve investir um dinheiro que você está querendo só ver subir num título prefixado ou em um título IPCA+. Porque na prática, se você comprou ele com a taxa de juros menor e a taxa de juros subiu, então nesse caso esse título vai ser remarcado para baixo e você vai ficar com a perda financeira demonstrada na plataforma. Na prática, você está perdendo dinheiro, gente? Claro que não. No vencimento você vai ter aquele ganho. Só que para algumas pessoas, ver esse número negativo ali deixa elas
extremamente preocupadas, extremamente malucas ali, e pode demorar muito tempo mesmo pra corrigir. Quero ver se eu acho algum título aqui que eu tô perdendo, mas eu peguei títulos em pontos muito bons, então na prática quase todos os meus títulos estão muito mais altos. Aqui, olha que delícia, muito bom. Esse título aqui vai ajudar. Olha só, e aí como que isso acontece na prática? Olha esse título aqui, é um tesouro prefixado de 2029, né? Ele foi contratado teoricamente a 12,31%, só que na prática ele tá rendendo a 10,99%. No vencimento ele vai render 12,31%, gente. Só que até chegar a 2029, muitas águas vão rolar. Olha que interessante, lá no começo, quando eu comprei a taxa de juros foi cortada, e olha o que aconteceu, ele tava rendendo 111 mil, enquanto ele deveria estar rendendo 102 mil. Nesse caso, ninguém reclama, né? Ninguém manda e-mail pro Tesouro falando, olha só, vocês estão me roubando. Nessa hora todo mundo comemora. Aqui, por exemplo, eu poderia ter até encerrado esse título, olha só, tava rendendo 119 mil e deveria estar rendendo no mesmo período só 109 mil, tava com um ganho de 10 mil acima, e eu poderia sim ter vendido ele na marcação a mercado. Como eu não fiz nada, a minha intenção com esse título era deixar ele lá mesmo, então ele foi aqui, isso que é o título que eu uso na aula, né? Então eu não tenho como, muitas vezes eu tenho que deixar algum ali sem vender, com a marcação a mercado ganhando dinheiro, para poder usar em exemplos ilustrativos das aulas, né? Agora eu tenho o título de todas as safras, então eu sempre consigo dar aula lá na UVP, mostrando esses títulos de diferentes períodos. Aí depois ele chegou a ficar no mesmo patamar ali, mas olha só agora, olha que triste, agora eu deveria ter, né, no preço teórico que me venderam, eu deveria ter R$118.595 e eu só tenho 116 mil, então eu tô com a perda financeira nesse título aqui, e se eu antecipar ele assim, eu fico com essa perda financeira. Se eu esperar até 2029, ele vai render exatamente a rentabilidade contratada. Esse fenômeno se chama marcação a mercado, é uma coisa extremamente normal, você deve ter entendido um pouco dele aqui, mas é uma coisa muito mais profunda de explicar. Tô só te mostrando que o Tesouro nem sempre é livre de riscos. Isso aqui é livre de risco? De jeito nenhum, né? Você teve ali essa oscilação. Então, no longo prazo, o Tesouro é completamente livre de riscos e no curto prazo, o Tesouro é completamente volátil e não é considerado de jeito nenhum, né? Para pelo menos não o que a palavra significa para a maioria das pessoas, uma renda fixa. Não vai ser igual um CDB se comporta, não vai ser igual um CRI, um CRA se comporta ali muitas vezes. E na prática, esses títulos também têm marcação a mercado, só que você não tá vendo. Então, assim, não tem nada tão seguro dessa maneira no mercado financeiro que não oscila de jeito nenhum, porque tudo está exposto às volatilidades do mercado, mas, pelo menos em alguns casos, você não consegue vê-la. E aí você fica muito bem. É por isso que o tal do fundo ser tipado vende tanto, né? É um fundo imobiliário que não oscila, mas é mentira. Ele oscila, você só não tá vendo a oscilação. O mercado é cheio desses... Isso não faz o Tesouro não ser o investimento mais seguro do mundo, mas não faz ele livre de riscos. Essa ideia que a gente fala, né, resumindo para as pessoas de modo geral, e eu mesmo faço isso aqui, que o Tesouro é o investimento mais seguro, é simplesmente uma forma de simplificar, porque você tem investimentos onde você empresta dinheiro para empresas, onde você empresta dinheiro para bancos, e nenhum deles é mais seguro do que o Tesouro. Mas seguro não quer dizer que não oscila. Então a oscilação não tem nada a ver com segurança. Por exemplo, um barco pode ser extremamente seguro, as ondas do mar vão fazer ele oscilar necessariamente. Vai afundar? Não, mas pode ficar meio dobradinho durante um tempo? Pode. Então isso aí acontece com qualquer veleiro e acontece também com os investimentos aqui. Agora, se você quiser aprender e se aprofundar mais nesse tipo de coisa, porque você descobre que os investimentos são mais complexos daquilo que fazem parecer, eu te convido a conhecer então a UVP. É a maior escola de investimentos do Brasil. Você pode entrar aí, auvp.com.br, clicar em Faça sua análise de perfil, preenche as perguntas aqui para mim com tranquilidade e se você ganha mais de R$4.000 por mês, não importa se é 10, 20, 30, mas tem que ganhar mais de 4 mil, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo. A UVP tem acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, onde você recebe um cashback pelos seus investimentos ali feitos em renda fixa. Taxa essa que é cobrada na sua plataforma e aqui a gente não cobra. E você tem mais de 150 aulas aí comigo gravadas, ainda tem aula ao vivo, plantão, tem acesso a uma comunidade, tem acesso a um monte de coisa. É por isso que a UVP é tão popular. E lembrando do nosso compromisso, se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É o nosso compromisso aqui, tá lá escrito no nosso contrato e é por isso que a gente já teve mais de 30 mil alunos aí completamente satisfeitos. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Um beijo pra vocês. Será que tem pergunta hoje, Cazé? Eu acho que tem perguntas. Vamos ver. O Lio Nervos aqui, ou I Nervos, falou, UVP, mano, só não gostei do nome. É porque do jeito que você escreveu também. O resto eu tudo gostei. Já que perguntou a UVP, que porra é essa, mano? Coloca o nome legal. Não dá mais pra mudar, meu lindo. É a maior escola de investimentos do país, a segunda maior consultoria de investimentos do Brasil. Tem jeito, né, meu lindo? Infelizmente eu errei isso, mas faz muitos anos que eu errei. Vai ter que permanecer errado. Sua mãe também tem um nome criativo pra você, né? E o Nervos? Não faz muito sentido, seu nome também não é bom. O Ivans Ricardo falou, o Brasil não tem tragédia natural, fala do cidadão do país com o estado inteiro devastado pela enchente de 2024, a vontade de lacrar é tão grande que a pessoa é abduzida pela própria realidade. É verdade.
é verdade. Eu só esqueci, eu não fui abduzido pela minha própria realidade. É que a gente tem poucas tragédias naturais comparado aos outros países. É verdade, você tá certo. Parabéns, vou até deixar um like aqui, parabéns. Você podia só falar de maneira um pouco menos agressiva, né? Mas poderia ser menos agressivo. Muito obrigado, mas você poderia ser menos agressivo. Eu só me esqueci, é verdade. O Danies Vael 9065 falou: por que rico não gosta de pagar imposto? Eu queria saber quem é que gosta de pagar imposto, meu lindo. Você acha que é só rico que não gosta de pagar imposto? Comenta aí quem gosta de pagar imposto. Eu não gosto de pagar imposto porque o nome é imposto, né? Se fosse opcional, a gente poderia pagar. Se você gosta, né? Podia criar o imposto opcional, na verdade, que aí não ia chamar imposto. Podia criar o opcional. Cada um paga o que quer, não é isso? É cada coisa. Chega, eu não vou ler mais isso não. Tá tirando a minha sanidade.